Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos ao Café com o Pai. E hoje nossa leitura bíblica está no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 7. Perguntas e respostas acerca do casamento. A primeira coisa que Paulo vai falar aqui é sobre o dispor do marido para com a esposa, né? Então ele vai falar, olha, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. O que ele está dizendo com isso? Paulo está dizendo que no âmbito sexual, né, dos dois, né, do casal, é importante que a mulher esteja disponível para o seu esposo, né, sempre quando ele quiser, e vice-versa, também a mulher, o marido esteja disponível para sua esposa quando ela quer. Então, Paulo está falando que é importante que os dois se satisfaçam, né? Que um possa dar ao outro o que lhe é devido, para que nenhum caia na tentação, na provocação mundana de se sentir atraído por um outro homem ou uma outra mulher fora do seu casamento. Para isso é necessário que os dois estejam felizes também na vida sexual, também no relacionamento conjugal, vamos dizer assim. Paulo vai dizer também sobre a questão de casar ou não casar, né? Paulo diz, olha, eu vou dar um conselho aos solteiros e às viúvas, que se puderem, fiquem como eu. Nós não sabemos se Paulo era viúvo, se Paulo ele era solteiro, mas alguns dizem, né? Paulo era solteiro, não, Paulo era viúvo. E já tem gente até que diz que Paulo era separado. A gente não sabe qual era o estado civil dele. Mas a questão é que ele disse, olha, aos viúvos e aos solteiros, que fiquem como eu, né? Não se casem. Por quê? Porque quem casa vai procurar cuidar das coisas do casamento. Terão responsabilidades, obrigações para com o cônjuge, né? Para com a família. E quem é solteiro vai poder se dedicar mais às coisas de Deus, né? A gente vê muito isso na igreja. Uma pessoa que é casada, ela divide as suas responsabilidades entre a igreja e a casa, então o tempo dela é muito menor. E aquele que é solteiro, que não tem essa responsabilidade, ele acaba tendo muito mais tempo para servir a Deus, para evangelizar, para o ministério da música, da palavra ou outra coisa qualquer, porque ele não está preso a isso, né? Ele não precisa se preocupar com o horário de sair, de chegar, os dias de ir ou não, e o casado ele tem essa responsabilidade. Paulo também vai falar sobre a questão de não se dar em prostituição, né? E também vai falar sobre a questão da separação, não é verdade? Ele vai dizer o seguinte, olha, se o marido ele é crente e a esposa não é, mas os dois vivem em harmonia, eles não podem se separar. É a mesma coisa a mulher, se ela é crente, o marido não é, mas ele vive em consentimento com ela, os dois vivem bem, Paulo diz, também não deve separar. Então a religião, a igreja, o caminho, ele não pode nos separar simplesmente por uma questão religiosa, por uma questão de igreja, né? Por uma questão de seguir a Cristo. Isso não pode nos separar, porque a Bíblia diz que o marido crente vai santificar a esposa, que não é, e vice-versa, ou seja, nenhum dos dois se contamina porque um não é crente ou o outro não é crente. Isso não contamina ninguém, pelo contrário, né? Quem é cristão, ele tem esse poder de santificar o cônjuge, seja na sua relação amorosa, né? Afetuosa, a sua relação matrimonial, um santifica o outro. E Paulo já proíbe os solteiros, né? Quanto aos solteiros, relação sexual só após o casamento. Mas a relação sexual não pode ser o motivo para se casar. Porque senão o jovem chega aos seus 18, 20 anos e diz, não, eu tenho que casar, porque se eu não casar eu não aguento e eu vou casar. E acaba casando errado, né? Casa por um motivo errado. E aí vai ter sérias consequências na vida. Paulo ele vai dizer, né, repetindo o que Jesus disse, que a separação é uma dureza de coração. Ninguém tem que se separar do outro, né? Mas se houve uma separação, Paulo diz, é melhor você ficar do jeito que você foi encontrado.
né? Você está casado? Permaneça casado. Você está divorciado? Permaneça divorciado. Você está solteiro? Permaneça solteiro. Então, Paulo vai dar alguns conselhos. A gente não pode trazer aqui uma regra que vai valer para todo tipo de situação. Com certeza não. Por isso a gente precisa ser bem crítico. Na verdade, a palavra não seria crítico, mas a gente precisa ser bem criterioso naquilo que a gente fala, para a gente não condenar quem não merece e absolver quem não merece, né? Mesmo porque quem pode condenar ou absolver é o Senhor. Mas Paulo nos dá orientações aqui acerca desse chamado. Se você tiver dúvidas, fique à vontade para fazer perguntas no WhatsApp da igreja, nas redes sociais, e a gente terá o maior prazer em te responder de acordo com a palavra de Deus, sem inventar coisas, né? Sem acrescentar e sem tirar nada do que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã no Café com o Pai.